A Moat foi surpreendida na floresta. Selfrid continua não prestando pra nada. A Grace foi pra casa da árvore tomar flechada. O fim da doença, a volta do Etucan e tem tudo isso nesse capítulo. Se liga aí. Pois é, galera, estamos chegando ao fim de Adapte-se ou Morra e agora vocês vão acompanhar a conclusão dessa história doida de Avatar. Sejam todos muito bem-vindos ao HQJ e eu já peço desculpas se minha voz estiver ruim, hein? Eu não tô fazendo charme não, eu tô meio gripado mesmo. E a capa desse capítulo, como todos os outros, não desaponta na riqueza de detalhes, mostrando a Grace humana e a Tsahiki, né, Moat, líder espiritual lá do clã, o Matkaio, em frente a uma cachoeira linda, cara, parece aquela catarata lá do Niagara, e as duas ali segurando o avatar da doutora. E reparem que a Moat tem uma Secalin na mão, hein? E a essa altura do campeonato, se você não sabe o que é uma Secalin, toma vergonha na sua cara e volta os vídeos atrás aí. Mas antes, já aproveita e se inscreve para ficar por dentro das histórias, além de dar aquele apoio bacana pro meu trabalho. Comenta o que vocês estão achando dos vídeos também e histórias que vocês querem ver aqui no canal. Lembrando que as alterações de imagem, de fala, foi para preservar a obra original, beleza? E agora chega de enrolação e bora pro último capítulo. Depois daquela treta com os cachorros no capítulo anterior, o avatar da doutora se perdeu pela floresta. E esse capítulo já começa com a Moat rondando ali pela mata, seguindo os rastros do Pali para poder encontrar o corpo da Grace. E quando ela encontra, nossa cara, mas a Grace tá toda arregaçada no chão. Olha esse pescoço aí, cara. Imagina a torcicóloga disso aí depois. Ela tá com a cara toda rasgada também, né? Toda ralada assim. É, porque, tipo, ela tava apoiada no Pali, né? E o coitado saiu correndo com medo, né? Então, em algum momento ali, ela deve ter caído no chão e tal, né? É o famoso rola de bicicleta, sabe? Machucar mesmo não machuca, mas deixa um ralado bonito. Mas aí a Moat pega o corpo dela e vai carregando pelo mato, fazendo aquele caminho de volta, né? Só que agora a pé, né? E enquanto ela vai caminhando ali, ela escuta um barulho e até chega a pensar que era aqueles cachorrinhos de Chernobyl de novo. Mas aí se liga no tamanho do cachorrão que ela encontra agora. Rapaz, mas deu ruimzão agora, meu. E a Moat é danadinha, hein? Tá com uma tanga enfiada no... Então, né? Enquanto a Moat tá ali daquele jeito que não passa nem sinal de Wi-Fi, tá rolando uma movimentação da Grace para ir até a casa da árvore. Para quem não tá entendendo, no outro capítulo ela encontrou a origem da doença e queria repassar a informação. E aqui sem novidade, cara, o Selfridge vai lá dar aquela perturbada básica de sempre, né? Mas no final a doutora vence ali, parte no aviãozinho maroto dela com aquele piloto que a gente já conhece e eles vão descer lá perto da casa da árvore. A doutora caminha até a árvore mãe ali e aí eu acho que já comeu um pouquinho de bola aqui, hein? Foi sacanagem com a Grace, porque ela é inteligente pra caramba, cara. E ela chega gritando, meu, na casa dos caras. Meu, chamando a Moat e tal, ela perdeu totalmente a noção do perigo. Pra quem se esqueceu, ela não voltou ali desde o primeiro capítulo porque o Eitucan tinha proibido ela de voltar e até deu umas ameaças. A Moat que é vida louca e tal, foi se encontrar com ela, mas a doutora poderia ter pelo menos entrado ali mais na miúda, né? Tipo Rambo, sei lá, né? Mas bora voltar lá na Moat, porque nessa hora eu pensei, meu, não é possível que ela vai resolver isso aqui na lábia, meu. Isso vai ser muita apelação. Só que lutar também não rola, né? Porque um só já é embaçado. Tem três mano ali, cara, meu. E o que rola é o seguinte, atrás da Moat tinha uma correnteza bonita. Então o que que ela faz? Ela se taca ali com o avatar da Grace e deixa o rio levar. E cortando de novo, você lembra que a Grace chegou gritando lá na casa da árvore? Então, apareceu um mano ali do nada. E é aqueles mano que no escuro com esses olhos amarelos aí deve dar um susto do caramba. E o cara já tenta meter uns golpes nela. Só que o meliante tava fraco, né, meu? Por causa da doença que tinha se espalhado e tal ali pela região. Então ele acaba caindo no chão de fraqueza. Só que a Grace, ela tem um bom coração. Se fosse eu ou você que tá assistindo, a gente já estaria correndo dali já faz um mó tempo, né? Mas ela ali foi tentando bater um papo com o cara e tal. E ela toma uma flechada da esposa do cara. Mas, cara, isso passa rasgando no pé do ouvido dela. Olha aí, ó, tá vendo? É isso que dá mexer com homem casado. Por sorte, quem chega ali na hora pra parar com os tiroteios é a Moat. E a Grace já gruda ali do lado dela, principalmente quando vê o seu avatar. E repara que fofinho. Olha o tamanho da doutora em comparação à perna da Moat. É uma criança, filho, uma criança.
Mas enfim, né, a Moat dá mais detalhes ali e agora ela explica que conseguiu alcançar um equilíbrio do corpo, mas que isso não era permanente, entendeu? E aí a Grace explica que ela conseguiu descobrir uma origem da doença. E enquanto isso o casal ali atrás tá reclamando dos dois ainda, né, falando mal da doutora. Agora vamos lá, pensa aí comigo. Uma sabe a origem e a outra sabe a cura. Deu match no Tinder, rapaz. Porém, a Moat fica com o pé atrás, né? Porque ela não concorda muito com as ideias do povo do céu e tudo mais. Que nas palavras dela, é um negócio não natural o que eles fazem. Então ela não consegue chegar a um acordo, elas, né? Elas duas não conseguem chegar a um acordo ali, né? E aí a doutora decide descobrir uma cura sozinha. Aí que rola aquela ideia bacana, porque quando ela tá voltando pro censo, ela conversa com aquele piroto careca que ela sempre troca uma ideia e tal, que sempre leva ela pros lugares. E aí, meu, ela resolve ir lá no censo, pega a sua mala de ferramentas, volta lá pra casa da árvore e olha quem tá ali, ó, no cantinho ali no fundo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, quem é lá? É o Ituca, rapaz. Ele apareceu ali, mas não faz nada não, é só pra marcar presença. E aí a doutora começa a moer alguns pedaços de secalim. E nisso ela vai mostrando pra Moat que os meios deles trabalharem são parecidos com o do clã. Porém, ela gastava muito tempo perguntando, né, sobre as coisas para Moat, e ela nem se deu conta que ela só perguntava, entendeu? Ela não contava muito sobre o povo do céu. Ou seja, a Moat, ela não tinha uma visão muito bacana, entendeu? O que ela conhecia mesmo era das destruições que ela tinha visto e tal, eles fazendo, tudo mais. Acaba que a Grace ali, ela até consegue convencer a Moat a ir até o laboratório dela na base. Aí o Parker perturba mais um pouquinho, né? Porque nessa história ele só serve pra isso. E aí as duas começam a trabalhar juntas. Só que a Moat, assim, ela fica com o pé atrás, né? Mas a Grace, meu, deixa super claro lá pra ela. Fala, meu, ó, vai me acompanhando aqui e tal, não sei o que. Se você vê alguma coisa que você desaprova, que não tá aí nas questões legais de EIWA, meu, a gente para na hora. Então elas trabalham tranquilas, né, com a supervisão do Selfridge, né, e desenvolvem um tipo de vacina em gotas que foi patrocinado pelo SUS. Olha isso, cara, que legal. E aí rola, né, um cortezinho ali na linha do tempo e as duas reaparecem na casa da árvore, aplicando as gotinhas nas crianças do clã. E nessa imagem aí tem duas coisas que eu quero destacar para vocês. A primeira é a carinha fofa da Neytiri tomando a vacina amarga, cara. Olha que fofinha, que gracinha. E a outra, eu quero que você pause o vídeo, olhe bem para as crianças e me diga aí nos comentários onde está Tsiltey? Onde está o caçador? Porque tem um cidadão nessa fila aí que eu duvido que não seja ele. E para concluir essa história, a Grace vai explicando que aquele momento lembrava os tempos de escola dela. E a Moat complementa a frase dizendo que já pode imaginar esse momento de ver a doutora Grace no meio das crianças, deixando a entender que ela mudou a ideia que ela tinha lá no começo da história a respeito de abrir uma escola e partilhar o conhecimento entre eles. Olha que bacana a conclusão dessa história. Pois é, galera, ela acabou por aqui, meus queridos. E eu quero levantar alguns pontos aqui com vocês e falar da nota dessa história. Eu resolvi dar uma nota 9. Eu não consegui dar uma nota 10 por uma coisa em especial. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa que eu quero destacar é a arte. Cara, a arte desse quadrinho tá absurda. Você consegue ver tanta coisa, tanto detalhe, meu. Tipo, é um negócio assim que, velho, encanta demais. Você pega assim aquelas imagens que é uma página só e você gasta tempo ali apreciando. É muito incrível. E se você não tá acreditando, se liga nessa imagem aqui, ó. É um comparativo dos olhos de Tsiltey em O Caminho de Tsiltey com os olhos da Moat dessa história. Rolou um upgrade muito bom, cara. O Caminho de Tsiltey já tinha uma arte muito incrível, mas o negócio aqui tá absurdo. Aí você começa a ver o Caminho de Tsiltey, não é tão perfeito como parecia, mas nem tudo é perfeito nessa história também. Repara nessa imagem aqui, ó. Vocês conseguem ver que em volta dos personagens tem tipo uma espécie de contorno, como se fosse tipo separando o personagem do ambiente. Então, algumas imagens em especial possuem esse contorno dos personagens, e eu não sei por que disso, mas perdeu um pouco da naturalidade da arte. Dá a impressão que isso foi tipo feito à parte e colocado ali, e eu não sei por que, não faz muito sentido isso. Causa um certo desconforto, mas eu tô sendo meio chato também, né? Bora ser sincero, tá perfeito, cara. São só algumas imagens pontuais, a maioria é aquela obra de arte que a gente tá vendo desde os primeiros vídeos.
Um dos grandes pontos altos dessa HQ é podermos conhecer mais personagens, como os auxiliares da Doutora Grace, e principalmente novos animais ali de Pandora. E isso que eu nem tô comentando aí dos ambientes, né? Porque pela primeira vez também nós fomos para as montanhas, conhecer o clã Takami, os mestres botânicos de Pandora. Além, né, de algumas imagens embaixo d'água, já para dar aquele gostinho extra, né? E nos preparar para Avatar 2, O Caminho da Água, que daqui a pouquinho já tá no cinema, né? A estreia é agora em dezembro. E eu vou te falar, Selfridge roubava a cena nesses quadrinhos todas as vezes que ele aparecia. Meu, era só ele aparecer, você já ficava pensando, meu, no que ele vai reclamar agora, o que ele vai arrumar de confusão agora. Só que ao mesmo tempo que ele roubava a cena, ele ficava muito apagado, porque assim, era sempre a mesma coisa, era sempre reclamando de algo, sempre arrumando algum problema com alguma coisa. E isso pelo menos despertou em mim a curiosidade de descobrir mais sobre esse personagem. Como será que ele virou chefe? Como foi parar ali? Conhecer mais da história dele e tudo mais. Essas coisinhas ser muito bacana. E a mesma coisa se aplica ao Etucan. Porque apareceu pouco também, né? Mas ele teve momentos assim muito marcantes. E com toda certeza é aquele personagem que merecia um quadrinho só pra ele. Dedicado à história dele também. E pra mim, o ponto alto dessa HQ é a Doutora Grace e a Moat. Velho, as duas têm uma química muito boa, são personagens fantásticas, cara, e de universos diferentes, e o HQ sabe explorar muito bem isso, colocando várias situações diferentes, problemas, algumas até de vida ou morte, e toda essa interação delas, buscando o bem maior, buscando o bem, entendeu? Cara, é um negócio muito gostoso de se ver, entendeu? Uma aprendendo com a outra, se preocupando, descobrindo mais coisas. Você vai lendo, as páginas vão passando, você nem vê, cara. Mudando um pouco o foco, eu quero contar um descontentamento meu. Cadê o coronel vilão casca grossa? Confesso que eu fiquei esperando até o final uma pontinha dele no quadrinho, mas infelizmente ele não apareceu. Não teve nem mesmo uma menção ao personagem. Talvez ele ainda nem tivesse em Pandora, né? Vai saber. E agora eu quero comentar da parte desse quadrinho que me fez não dar uma nota 10, que foi o final. Pois é, galera, foi um final bacana com a doutora curando as crianças junto com a Moat. Mas bora combinar, a gente já imaginava que isso ia acontecer, que ela ia curar as crianças, principalmente depois do capítulo anterior. Morrer a gente sabia que não ia rolar. Até porque a galera que tá viva aí no filme de 2009 tá aqui também, então não faria nenhum sentido. Então, assim, eu achei que ficou muito previsível. Para vocês terem uma ideia, quando eu tava lendo no capítulo 2, no 2 ainda, hein? Eu já imaginava que o final seria tipo a doutora Grace dando a primeira aula para as crianças nave na escola. E isso foi muito perto do que aconteceu no final das contas. Sinceramente, faltou aquele impacto, aquele elemento surpresa. Pô, no caminho de Tsulten sabíamos que ele tinha morrido. Beleza, alguns não sabiam e tal, né? E que ele tinha morrido, achava que tinha morrido na queda do avião. Então já levou aquele baque quando viu que ele estava vivo depois disso. Mas quando a gente vê ele, né, se encontrar com Xiaoane, cara, ninguém esperava isso. Foi surreal. Foi lindo, cara. Aquilo foi inesperado. Ou seja, ela te surpreende entregando uma história incrível dentro de uma história que a gente já conhecia. Agora em Adapte-se ou Morra, rolou uma jornada incrível, totalmente nova, mas o final foi fraco perto das minhas expectativas, porque dava pra bolar muita coisa. Imagina aí se o final fosse tipo assim, eles dão a vacina para as crianças ficam bem, daí tem uma página a mais mostrando o primeiro dia de aula, todo mundo feliz e animado, e a última imagem é o coronel chegando em Pandora com aquela pose de macho alfa. Cara, eu surtaria com esse final. Fora que já era um gancho para mais histórias, né? Então, assim, eu precisei comentar desse final, mas ele não desmerece a história, porque ela é incrível em muitos aspectos. E foi mais por esse final meio fraco, assim, considerando tudo que já foi apresentado, que eu resolvi tirar um ponto da nota final. Mas, pô, de 9 para 10 é quase nada, né? Baita história, vocês deveriam ler. E essa foi a conclusão de Avatar Adapte-se ou Morra. Se você quiser ver mais conteúdos de Avatar e quadrinhos, eu tenho algumas playlists bacanas aqui no canal. Então não deixa de se inscrever para acompanhar e ver as novidades. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixa um like bacana aí no vídeo para me ajudar aqui no YouTube. E em breve, se vocês quiserem, eu vou trazer mais histórias de Avatar. Lembrando que todas elas fazem parte do mesmo universo que teve o início lá em 2009 com o filme. Então comenta aí se você quiser que eu traga mais delas aqui. Me segue aí no Insta. Se quiser ver mais detalhes dessa história, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Meu muito obrigado a todos, um grande abraço e tchau.